Posso começar? Então tá bom. Gente, é um privilégio estar aqui à tarde conversando com vocês, né? Já pude estar outras quintas-feiras ouvindo de vocês a palavra de Deus e eu peço a Deus que me esvazie de mim e me encha dele, né? Porque é através dele que a gente é usado para servi-lo, né? E fui, desde que a Fábio me convidou para falar, eu fui pensando sobre o que falar e Deus colocou para mim uma palavra que ele já tinha colocado no meu coração há um tempo atrás, quando eu fui conversar com alguns jovens num congresso de jovens. E aí eu falei para Deus, Deus, mas não é esse assunto que eu quero falar. E o Senhor foi trabalhando em mim nisso, e aí eu percebi que Ele queria ministrar em mim novamente esse assunto. E aí eu queria compartilhar com vocês. Eu não sei se a Fábio vai conseguir abrir a lista, se tu conseguir, Fábio, a gente já mostra a imagem e já vai conversando, senão eu... Tá sem áudio, Fábio. Bom, enquanto não abre ali, eu vou falando. Abriu. Obrigada, Fábio. Abriu, aham. Começando, né, com Tropa de Elite, né? Que ministério lindo, né? Que presente de Deus para todas nós mulheres, né? Esse grupo de mulheres. Eu fiquei pensando, uma tropa precisa ter coragem, não é verdade? Precisa ter ousadia. E a gente precisa ter coragem e ousadia para quê? Para sermos mulheres semelhantes a Jesus. Né? Deus nos chama para isso. Ele quer que a gente seja semelhante a Ele. Eu acho que vocês já ouviram essa frase: diga-me com quem andas, eu te direi quem és. E eu sempre pensei sobre isso em relação à família, amigos, né, a pessoas. E eu nunca tinha ouvido pensando em diga-me com quem tu andas e eu te direi quem és. O quanto nós estamos andando com Jesus. Quanto mais perto de Jesus, quanto mais andarmos com Ele, mais as pessoas vão ver Jesus em nossas vidas, vão ver Jesus em nós. E eu queria compartilhar com vocês o versículo de 1 Pedro, se tu quiser passar para o próximo slide ali, Fábio, que é: Cristo sofreu por vós, deixando-vos um modelo para seguirdes de perto os seus passos. Olha que lindo, né? Cristo, ele morreu na cruz para nos salvar, ressuscitou, e ele deixou um modelo de vida, de exemplo, para que a gente seguisse os seus passos, né? E que a gente possa pensar nesse versículo e falar com Deus mesmo, falando: Senhor, eu quero seguir os seus passos, eu quero andar com você, e andando contigo, eu quero ser semelhante a você nesse mundo. Pode passar o próximo, Fábio. A palestra que eu dei uns 2 anos atrás já para os jovens era coragem para ser como Jesus. Falei aí que somos uma tropa, certo? Precisamos ter coragem para servir a Jesus de coração. É preciso ter coragem para deixar o medo debaixo do braço e seguir, porque às vezes o medo está junto, né? Ele não vai embora. Mas a gente coloca o medo debaixo do braço e segue, porque Jesus está com a gente. E eu queria descrever com vocês hoje, falar com vocês hoje algumas características de Jesus. Eu queria que vocês pensassem sobre elas. Eu não sei se vocês já pensaram sobre o que mais de Jesus chama a atenção em vocês e o que mais vocês gostariam de ser semelhantes a Jesus. Mas eu vou trocar uma ideia aqui com vocês e a gente pode conversar no final. Primeira característica: Jesus, ele era acessível. Lembram da história de Jesus quando recebeu as crianças? Os discípulos falaram: não, Jesus está ocupado, Jesus está cansado. E Jesus disse: deixa as crianças vir a mim, deixem elas vir a mim, porque deles é o reino dos céus. E ele aproximou as crianças, aproximou as mães e foi acessível a elas. Quantas vezes Jesus foi acessível aos seus discípulos, quando ele contava as parábolas e depois os seus discípulos curiosos, com dúvidas, perguntava para eles: tá, Jesus, mas o que isso quis dizer? O que essa palavra quis dizer? E Jesus, de forma acessível, explicava para seus discípulos. O quanto nós somos acessíveis às pessoas que Deus coloca em nossas vidas. Quantas pessoas estão perto de nós e às vezes a gente esquece isso, que elas precisam ver em nós a acessibilidade, elas precisam ver em nós pessoas que somos semelhantes a Jesus. Que se elas precisarem vir ao nosso encontro, a gente vai estar de sorriso aberto, de braços abertos, com o ouvido atento para dar atenção e para ser acessível. Essa é uma das características que eu acho tão linda e tão importante. Por isso que comecei com ela. Nós precisamos, como Jesus,
ser acessíveis às pessoas que Ele colocar em nossas vidas. Porque às vezes a gente olha para a pessoa e diz, mas eu acho que ela não vai ter tempo para mim. Ela está tão ocupada, ela trabalha tanto, ela é uma pessoa, olha ali a Fábio, né, tão comprometida, faz tantos eventos. A gente precisa mostrar que a gente é acessível, mesmo com tantas coisas que a gente tem a fazer. Jesus também tinha muitas coisas, ele tinha um ministério a ser cumprido, mas ele foi acessível. Outra característica de Jesus, gente, ele mostrava empatia. E aí, na Bíblia vai ter várias histórias que vocês vão perceber isso, mas eu queria lembrar para vocês a história de Maria e Marta e de Lázaro. Lembram quando Lázaro faleceu, né? Jesus acabou demorando para ir até o encontro de Lázaro e quando chegou ele já havia falecido fazia alguns dias. Jesus já sabia que ele ia ressuscitar Lázaro. Ele já tinha dito lá na outra cidade que convinha que ele esperasse um pouco, porque Deus ia manifestar a glória dele. E ainda assim, chorou também. Jesus já sabia que o milagre ia acontecer, mas ele teve empatia com a Maria. Ele se colocou no lugar dela e chorou também. A gente também precisa ter empatia com as pessoas ao nosso redor. A gente precisa pedir para Jesus, Jesus, me faça me colocar no lugar. Porque é difícil, principalmente quando a gente não passou por um momento desses. Às vezes a gente tem que passar por um momento difícil para a gente conseguir ter empatia em relação a isso, né? Com a outra pessoa. Mas que a gente possa pedir mais empatia para Jesus, para que a gente possa chorar junto, para que a gente possa sorrir junto, comemorar junto. Às vezes alguém está tão feliz com uma conquista que Deus deu que a gente está chateado por alguma coisa. Aí a pessoa comemora, fica feliz e quer compartilhar com a gente e a gente não dá nem bola. A gente não se coloca no lugar dela e pensa, que legal, que bom isso que tu está vivendo. A gente está se preocupando mais com a gente do que com os outros. Então a gente precisa, como Jesus, né, nessa tropa de elite, nessas mulheres, mostrarmos mais empatia, nos colocarmos mais à disposição do outro e realmente se colocar no lugar do outro. E se eu estivesse passando por essa situação? E se eu estivesse passando por esse momento? Mesmo sabendo que não, Deus vai curar, né? Porque às vezes a gente pensa assim, quando a pessoa está passando por um momento difícil, não, mas tenha fé, não chore, né? Creia na cura. Jesus cria na cura que ele ia fazer na vida de Lázaro, que ressuscitaria. Mas ainda assim ele chorou. Ainda assim ele se colocou ao lado de Maria. Que a gente também possa, da mesma forma, né? Ter empatia pelas pessoas que Deus coloca. E como é gostoso quando alguém tem empatia com a gente também, né? Bom, vamos falar para a próxima característica, equilibrado. E isso eu acho legal, porque quando eu falei com jovens, eu falei assim, né, que tem muita pode ir para festa, não pode ir para festa, pode, não pode? E nós, mulheres, o que a gente pode ou não pode fazer? Né? Às vezes é uma pergunta que vem para a gente como filhas de Deus, como seguidoras de Deus. E aí me lembra a história do primeiro milagre de Jesus, né? Jesus, ele ia às festas, ele comemorava, ele foi num casamento, ele transformou água em vinho, mas ele era equilibrado. Ele sabia que ele era filho de Deus, que ele não ia sair lá também transformando água em vinho e ia se embebedar. Não, ele era equilibrado, ele participava, comemorava, se divertia, mas ele mantinha o papel dele, a identidade dele em Deus. E isso que a gente tem que lembrar nas nossas vidas também, como filhas de Deus, como amadas dele. A gente precisa ter equilíbrio na nossa vida em todas as áreas. Na área social, na área de trabalho, na área com os filhos, a gente precisa ser equilibrado. Mas festejar sim, comemorar sim, porque Deus, ele nos fez para sermos felizes nesse mundo também. Ele falou, vocês vão passar por aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. E quando a gente tiver um momento de confraternização, que a gente comemore isso, mas com equilíbrio, lembrando da nossa identidade em Cristo, em Deus. Agora pode passar para o próximo, Fábio. Bom, aqui a gente tem muitas amigas, né? E pessoas, algumas eu conheço, algumas eu não conheço, mas eu sei aí que tem muitas amigas nesse grupo participando juntas. E que privilégio é ter amigos. Jesus, ele foi um amigo de verdade. E essa é uma outra característica de Jesus que eu acho linda, porque ele era amigo. Ele era tão amigo que quando ele viu, ele saía com
seus discípulos para conversar, ele compartilhava o pão, ele estava junto em todos os momentos, né? Ele incentivava os seus amigos, né? Vai, pesca de novo, joga para o outro lado, que vai dar certo. Amigo é isso, amigo incentiva, amigo dá o abraço, o amigo corrige, né? Como Jesus também, em muitos momentos, ele precisou conversar com seus discípulos e também corrigir, mostrar o lado certo. Amigo faz isso. E amigo dá a sua vida em lugar dos seus amigos. Jesus fez isso por nós, né? Que amor maior do que Jesus ter dado a sua vida pelos seus amigos. E ele deu a vida pelos seus amigos, e lá naquela época pelos seus discípulos, por nós, mas sem esperar nada em troca. Ele não esperou que o discípulo, não, eu vou ficar, os discípulos que ficarem comigo até o fim, esse eu vou dar a minha vida. Não. Até porque os discípulos o abandonaram, os discípulos o enganaram, né? Mas ainda assim ele deu a vida. E amigo é isso, porque às vezes a gente pensa assim, mas eu não vou mais ser amiga de tal pessoa porque ela não corresponde com o que eu quero. A gente tem que parar de colocar as nossas expectativas nas pessoas. A gente tem que colocar todas as nossas expectativas em Deus. Toda vez que a gente colocar as expectativas em pessoas ou na gente mesmo, a gente vai se frustrar, não vai? Vai, você vai. Eu aprendi na lida e na dura que o ser humano frustra. E que toda vez que a gente colocar isso, a pessoa como principal na nossa vida e não Deus, a gente vai se frustrar, né? Mas que delícia a gente saber que a gente tem um amigo de verdade, que é Jesus. E que ele nos ensina a ser amigos de verdade também. E como que a gente vai ser amigos de verdade? Me diga com quem tu andas que eu te direi quem és, né? Ande perto de Jesus. Que andando perto de Jesus a gente vai conseguir ser amigo. Perfeito? Não, porque nós seres humanos somos imperfeitos. Nós temos falhas, nós temos erros. Mas a gente tem um Deus que nos capacita e que nos chama a ser melhor cada dia. Mas isso temos que ficar próximo dele, não é verdade? Bem próximo dele. Próximo slide, Fábio. Jesus, ele foi respeitoso em todos os momentos da sua vida. Ele demonstrou respeito. E aqui eu vou dizer que ele demonstrou respeito por uma das coisas que, na época, era talvez até menos valorizada, que eram as mulheres. Olha que legal, hoje, né, no ano de 2021, nós mulheres estamos em grupo, reunidas, conversando, tendo tempo para poder falar, podendo ter voz. Naquela época, as mulheres não tinham nada disso, nada disso. Mas ainda assim, foi com as mulheres que Jesus se tornou amigo também, né? Tanto que a Bíblia diz que ele era amigo de Maria e Marta, que ele era amigo, que tinham mulheres próximas a ele, né? Maria Madalena foi a mulher foi a primeira que Jesus encontrou, né? Depois que ele ressuscitou e ele foi ao encontro dela, de uma amiga. Ele respeitava as mulheres, sempre respeitou. E isso é tão bonito porque ao ver o respeito de Jesus por nós mulheres, a gente vê o né? As outras mulheres, os outros homens, as pessoas em geral, né? Porque para Jesus, Jesus veio morrer por todas as pessoas, não veio morrer pelos homens, não veio morrer só pelas crianças, ele veio morrer por todos nós. Ele veio salvar todos nós. E ele demonstrava respeito. Ele demonstrava respeito também para os seus pais. Lembram como filho? Isso eu acho bem interessante, né? Jesus, ele cumpria os seus deveres como filho. Quando Jesus, ele morreu, lá na cruz, uma das coisas que ele falou, ele não falou muitas palavras, mas uma das palavras que ele falou, ele olhou para João e falou: João, essa é sua mãe. Mãe, esse é seu filho. Ele se preocupou com a sua mãe. Ele se preocupou em que alguém cuidasse dela quando ele não estivesse presente. E aí a gente tem que lembrar do quarto mandamento que diz: honrarás teu pai e tua mãe para que vás bem e viva muito tempo sobre a terra. Honrar pai e mãe não significa, Jesus não disse lá, na Bíblia Deus não disse, honra o pai e a mãe que são certos. Honra o pai e a mãe que educaram você na palavra. Não, ele diz, honrarás pai e mãe. Não importa se nossos pais nos educaram como a gente gostaria que tivessem educados, porque às vezes a gente tem um relacionamento ruim com os nossos pais, mas Deus pede para a gente honrar eles mesmo assim, amar eles mesmo assim, e cumprir os nossos deveres como filhas. Como que nós estamos em relação aos nossos pais? Né? Uma tropa de elite precisa lembrar disso. A gente precisa cumprir o nosso dever como filha. Mesmo que às vezes os nossos pais nem querem falar com a gente precisa honrar, respeitar, orar por eles, cuidar deles.
Nem sempre é fácil, mas Deus nos capacita a isso. Então, que a gente possa lembrar de cumprir nossos deveres como filhas amadas de Deus. Coragem. Jesus era corajoso. E aqui eu falo de coragem e de posicionamento. Lembra da história da Bíblia que Jesus ele foi ao templo e ele viu que as pessoas estavam usando o templo como comércio? Estavam vendendo o que não deviam. Eles não estavam usando a casa de Deus para ser a casa de oração. Eles estavam usando a casa de Deus para extorquir, para ganhar dinheiro. E aí Jesus, ele se posicionou, ele ficou brabo, né? E ele empurrou as coisas, ele mandou o pessoal sair dali, e isso deve ter incomodado muita gente. E, aliás, é uma coisa que incomoda pessoas que não são cristãs hoje quando leem esse texto. Porque dizem, olha só, Jesus, com tanto amor, vai lá e sente raiva, né? Vai lá e... Mas é que ele se posiciona. Ele foi corajoso para manter a identidade dele com Deus. E ele falou, poxa, aqui é a casa de Deus, é a casa de oração, aqui não pode ter isso, eu vou falar, mesmo que machuque um pouco, que doa, né? Porque às vezes as pessoas se perdem nisso, se perdem na igreja, se perdem em outras coisas, e a gente esquece do principal. Então a gente precisa se posicionar. Toda vez que a gente vê algo que não é da vontade de Deus, claro, de forma amena, né? A gente pode pedir para o Espírito Santo nos conduzir em relação a isso, mas a gente precisa ser corajosos para manter firme o que a gente acredita, o que a palavra de Deus diz. Como diz a Fábio, né? A gente não pode negociar a verdade. A verdade, ela não se negocia. A palavra de Deus não se negocia. Então, que a gente seja corajosa, sim, para a gente manter, né? O que Deus quer para nossas vidas, para a vida da igreja, né? Como família de Deus. Pode passar para a próxima. Bom, agora eu vou falar de mais três características aí de Jesus. Jesus, ele agradou a todos? Não. A gente quer agradar, né? Às vezes a gente quer agradar. Às vezes a gente quer falar bonito, às vezes a gente quer agradar a todo mundo. Mas Jesus não agradou a todos. É uma característica de Jesus. Muitas pessoas quiseram matá-lo, inclusive conseguiram, né? A gente também não vai agradar. E tudo bem. É isso que a gente tem que entender, e tudo bem. A gente pode, sim, viver a nossa vida para serviço de Deus, para testemunho dele, mas a gente não pode querer sempre agradar a todos. Então, quando não agradar, a gente diz, Senhor, eu não quero agradar as pessoas, eu quero agradar a Ti, Senhor. Eu quero fazer a boa, perfeita e agradável vontade Tua, Senhor, não a dos homens. Que a gente lembre disso. Quando alguém reclamar, quando alguém criticar, de falar, ai, Senhor, eu sei que eu não agrado a todos, mas eu quero te agradar. Então, se eu não te agradar, Senhor, então me ajude a mudar. Mas não é se preocupar com as outras pessoas, né? Nesse sentido de, ser bajulado, nesse sentido de realmente querer que todo mundo goste da gente. Infelizmente, isso não vai acontecer. Nem todo mundo gostou de Jesus. Né? Muitos são chamados, poucos os escolhidos. Jesus, ele amava o próximo. Vocês já pensaram nisso? Amor, né? Aí é claro que amor acho que a característica principal. Se vocês fossem pensar de Jesus, Jesus amou, né? E Jesus, ele nos ensina a amar a cada dia mais. E ele amava o próximo, ele estava próximo do próximo. Tanto que Jesus ia ao encontro dos enfermos, dos necessitados, porque ele queria demonstrar amor. Especialmente naquela época onde a maioria das doenças não tinham cura. Então, a maioria das pessoas que ficavam com uma doença, elas precisavam se afastar das pessoas. Elas precisavam, né, as pessoas que tinham lepra, precisavam se afastar da sua família, do seu convívio, e não tinham mais alternativa de volta. Muitas pessoas que nasciam com problemas, as pessoas achavam que isso era por culpa de seus pais, por pecado, então também condenavam as pessoas. E o que Jesus fez? Ele amou. Ele foi ao encontro. Ele foi curar. Ele foi dar atenção. Isso também nós, como cristãos, como filhas amadas de Deus, que Jesus possa nos ensinar a amar as outras pessoas. E amar as outras pessoas não é, ele está longe de ser, julgar elas. Eu tinha muito essa mania de julgar, sabe? Deus nos últimos anos, Deus trabalhou todos os meus preconceitos, eu brinco que ele foi trabalhando, eu peço para ele, ai Senhor, se eu tiver mais algum, pode trabalhar também. E a gente, às vezes, julga sem perceber, porque a gente se acha melhor que o outro, porque a gente acha, não, a minha igreja é mais legal do que a outra, na minha falam certo, na outra errado,
aquela pessoa que está fazendo isso não é legal, a gente julga as pessoas. E Jesus disse assim, ame as pessoas. Ame as pessoas. Quando aquela mulher adúltera veio com um monte de homem querendo, né, matá-la, apedrejá-la, Jesus disse, jogue a primeira pedra quem nunca pecou. E ninguém conseguiu jogar. Ninguém. Porque todos nós somos falhos. Todos somos falhos. Então, quando vier um sentimento de julgar, ou de a gente se achar melhor que o outro, que Deus trabalhe isso em nossos corações, para a gente ser mais semelhante a Jesus, para a gente amar o próximo como Ele nos amou. Amar sem preconceitos, amar sem achar que é esse que eu vou amar, não, é amar a todos. E amar o próximo é aquele próximo da gente, ou seja no nosso trabalho, ou seja em casa, o nosso filho, a nossa filha, o nosso vizinho, essas pessoas que têm que ver em nós Jesus. Elas têm que olhar para nós e falar, meu, essa pessoa é diferente, o que essa pessoa tem? Meu, eu vou chegar mais perto dessa pessoa, porque alguma coisa essa pessoa tem. E aí, quando ela chegar mais perto, ela vai ver em nós uma caminhada ao lado de Jesus. Uma caminhada ao lado de Jesus. Mulheres dessa tropa de elite, a gente precisa caminhar com Jesus. Isso tem que ser todos os dias. Né? Não é só no grupo, não é só no momento, é todos os dias. É lembrar dele em todos os momentos, é aquele orar sem cessar mesmo, né? Orar no carro, orar no banheiro. Eu brinco que Jesus é tão maravilhoso que ele nos escuta até no banheiro, né? Quem que vai sentar com a gente no banheiro, né? Para nos escutar. Jesus, ele nos escuta até nesse momento. E por último, de última característica de Jesus, Jesus, ele tinha relacionamento com Deus. E aí, essa característica eu quero falar um pouquinho mais. Relacionamento com Deus. Jesus tinha intimidade. Ele falava para as pessoas, né, milhares de pessoas, ele ia ao encontro de muitas pessoas, mas Jesus tirava um momento dele secreto para falar com Deus. Ele falava com Deus. Ele colocava para Deus, né, os seus anseios também, né? Lembra quando Jesus vai, antes de morrer, ele vai no jardim de Getsemane e lá ele ora, né? Ele chora sangue, né? Ele respira sangue, porque estava num momento tenso e ele estava lá com Deus. Ele tinha relacionamento com Deus. E eu queria que tu passasse o próximo slide, Fábio, que aqui vai mostrar, né, o que é uma vida de relacionamento com Deus. E aí eu quero que você, pode passar o próximo já, Fábio, que tem isso, a comida. Vamos lembrar, minha gente, e isso é uma história que meu pai me contou uma vez, eu nunca me esqueço. Uma história não, é que nesse último domingo, pensem, vocês lembram o que vocês comeram no último domingo? Eu não sei se eu vou lembrar aqui o que eu comi. Mas no domingo, normalmente, que comida que tem? Comidas gostosas, né? A gente, em geral, a gente sai para comer, ou a gente come em casa, prepara alguma coisa gostosa, a gente come super bem. Às vezes, a gente até come mais do que deve, né? Mas a gente come super bem. Na medida do possível, né? Nem todo mundo tem o privilégio de poder comer muito bem. Mas, normalmente, no final de semana, a gente acaba tendo esse privilégio, essa oportunidade. Pensem que vocês comeram super bem nesse último domingo. Na segunda-feira, vocês vão pensar assim, eu comi no domingo, hoje eu não preciso comer, porque eu já comi domingo. E aí, na segunda-feira, vocês não comem. Chega a terça-feira e vocês também vão dizer, não, hoje não preciso comer, porque no domingo eu comi muito bem. Chega a quarta, vocês não comem, e na quinta-feira, o que aconteceu quinta-feira? Eu já fui para o hospital, eu acho. Se eu ficar 4 dias sem comer nada, eu vou ficar muito fraca. Muito fraca. Assim é com a palavra de Deus. Às vezes a gente vai na igreja, às vezes a gente vem num grupo de mulheres uma vez na semana. E eu falei, eu comi demais hoje, aprendi a palavra de Deus demais. Amanhã eu não preciso da palavra. Eu não preciso de comida. Então a gente precisa. O relacionamento com Deus é que nem um alimento mesmo, né? Um alimento espiritual. A gente precisa dele todos os dias. Não pode ser só um dia na semana. Tem que ser todos os dias. E isso a gente tem que lembrar, né? Que, poxa, eu não posso ficar sem comer, eu preciso de nutrientes, eu preciso da palavra de Deus. Eu preciso conversar com Deus todos os dias, não pode ser só uma vez na semana. E aí a próxima imagem, Fábio, se tu puder colocar, é sobre a vida de santificação. Vocês já perceberam que quando a água sai da cachoeira ou de uma fonte, ela tá bem limpa, certo?
limpa, né? Ela tá transparente. É da água líquida, a fonte, que a gente pode beber uma água pura sem ter preocupação nenhuma que ela vai fazer mal pra gente. É a água da fonte. Agora, pensem que a água fugiu da fonte, ficou bem longe. Onde já tem cidades perto, onde tem esgoto perto, essa água a gente pode beber? A gente pode tomar água do Rio Cachoeira? Sim, não dá. Eu quero que vocês pensem, lembrem dessa analogia da água da fonte, da água no rio, sobre a vida de santificação. Quanto mais perto a gente estiver da fonte, mais limpo a gente vai ser, mais potável, mais água a gente vai poder transmitir para as outras pessoas. Quanto mais longe a gente estiver da fonte, a gente continua sendo água, mas a gente não consegue mais ser uma água potável para quem for beber. Então, que a gente lembre disso, porque quanto mais perto a gente está de Deus, mais transparente a gente é, mais limpo a gente é. Quando a gente se afasta de Deus, a gente continua sendo água, a gente continua sendo amado por Ele, mas a gente começa a pegar as impurezas do mundo, as impurezas do dia a dia, que nos tornam sujos para beber. Que a gente lembre disso. E para concluir, eu queria que vocês lessem Marcos 7:34. Tem aquela história, eu vou abrir para vocês rapidinho. Marcos 7. A história de Marcos 7:34 era sobre o homem que era mudo, né? Ele não escutava e ele pouco falava, né? Ele não escutava e não falava. E aí Jesus vai ao encontro dele, tirando-o entre a multidão, ele pôs-lhe os dedos nos ouvidos e cuspiu, e tocou-lhe a língua. E erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse, Efatá, isso é, seja aberto. Nesse momento, imediatamente os seus ouvidos foram abertos e a amarra de sua língua se soltou e ele falava claramente. Aquele Jesus que fez isso com aquele homem é o mesmo Jesus que pode abrir as nossas bocas para falar dele. É o mesmo Jesus que abre os nossos ouvidos para ouvir o que ele tem para dizer para nós. Que a gente acredite nessa palavra, efatá, abre-te. E que a gente peça para Deus, abre-me, Senhor, sempre, para falar de ti, para testemunhar do teu amor e para ouvir o que tu tens para nós. E aí eu queria falar o outro slide, Fábio, que é uma fala até de Lutero, que ele fala sobre esse texto específico e eu acho ela linda, que diz assim, os ouvidos aprendem a palavra e o coração crê nela. Agora a língua, a nossa língua, ela anuncia ou confessa a palavra que é crida no coração. Apenas esses dois órgãos, né, o ouvido e a língua, estabelecem uma diferença entre cristãos e não cristãos. Por quê? Porque o cristão fala e ouve de forma diferente. E sua língua exalta a graça de Deus e prega o Senhor Jesus Cristo, declarando que somente Ele é o Salvador. O mundo, minha gente, não faz nada disso. A tropa de elite, essas mulheres que estão aqui hoje, né? Nós precisamos usar a nossa boca, o nosso ouvido, esses órgãos, para fazer diferença nesse mundo. Porque é através dos nossos ouvidos que a gente ouve a palavra, e através da nossa boca que a gente anuncia para as pessoas que ainda não conhecem o amor de Jesus, que Ele sim vive em nós. E que nós somos parecidas com eles porque nós andamos lado a lado com Jesus. Que Deus nos capacite a andar lado a lado com Jesus, que Ele nos leve aonde Ele precisar nos levar e que a gente seja ousados, corajosos a testemunhar o amor dEle aonde a gente for. Que a gente possa ser acessível, que a gente possa mostrar empatia, que a gente possa ser amigos, amigas, que a gente possa ser mais como Jesus nesse mundo. Porque o que o mundo precisa é ver os filhos de Deus manifestando o seu amor, né? E que a gente possa manifestar o seu amor nesse mundo. Amém? É isso, é essa palavra que eu trouxe para vocês. E pode colocar o último versículo que está lá em Colossenses, que diz, estejam enraizados nele, construam a sua vida sobre ele e se tornem mais fortes na fé, como foi ensinado a vocês, dando graças sempre a Deus.
minhas amigas, irmãs na fé, algumas eu não conheço, algumas eu vou ter o privilégio de conhecer pessoalmente algum dia, outras talvez não, mas a gente vai se encontrar na eternidade com Cristo, né? E lá onde é infinitamente melhor. Então, que a gente possa, sim, estar enraizadas nele e buscar nele sempre para sermos mais semelhantes a Jesus. Amém. Amém. Amém, gurias. Alguém quer falar alguma coisa? Só uma de cada vez, não precisa falar tudo junto. Larissa, quer falar alguma coisa? A Adri. Falar. A Adri quer, né? Eu sei que ela quer. A Adri e a Sara. Sempre sobra, né? Sabe que a Aline, ninguém fala. Daí eu falo, sou obrigada, né? Nossa, que lindo isso, Aline, que tremendo. Que tremendo isso, essa reflexão, né? De analisar as características. Anotei tudo aqui, para ver qual que eu tô mais e qual que eu tô menos. Para fazer a autoanálise. Lindo, lindo. E esse negócio de efatá ali, eu amo. É uma palavra que eu amo, eu sempre gosto de orar. O efatá sobre a minha vida, a vida das mulheres em tropa de elite. E sempre, desde sempre que eu aprendi o que era efatá, eu sempre estou orando isso na minha vida. Que se abra mesmo minha boca e meus ouvidos, né? E de todas nós, amém. Mas amei, eu amei, lindo mesmo. Muito obrigada, obrigada pela tua vida, pela tua disposição, né? De estar aqui com a gente, compartilhando aquilo que o Senhor colocou no teu coração. Que Ele te abençoe grandemente, né? Que você prospere em tudo que fizer, né? Paz e prosperidade sobre a tua vida, em Amém, tudo, amém. né? Em tudo mesmo, em todas as áreas. Como diz a pastora Evelyn, prosperidade é tudo que anda, né? É tudo que faz andar, então a prosperidade é em tudo mesmo. Eu não te conheço pessoalmente, mas estou muito feliz de estar aqui ouvindo o que tu trouxe para a nossa vida nessa tarde. Deus te abençoe, tá? Um privilégio estar aqui. Obrigada, André. Então, eu vou falar, porque eu nem falo nunca, né? Tu sabe, Aline, que ontem a gente estava deitado, já o Rony e eu, né? E o Rony disse assim, os púlpitos estão cheios de palavras dizendo o que a gente tem que fazer, que nós somos obrigados a fazer tal e tal e tal coisa. E a gente acaba não entendendo por que tem que fazer isso, aquilo outro. Que ele disse que temos que entender quem é Jesus, a gente tem que conhecer Jesus. Porque quando nós passamos a conhecer Jesus de uma forma intimamente, vai nos constranger e a gente vai desejar fazer o que tem que ser feito. Aí para aquele negócio de ter que fazer para eu quero fazer. Eu me agrado em fazer, eu quero agradar meu amado. E é bem isso aí mesmo que você falou, uma palavra muito gostosa, deliciosa, faz a gente refletir, faz a gente pensar assim, opa, o que é que eu estou fazendo? Será que eu estou sendo semelhante? Será que falta alguma característica em mim? E é importante, é uma palavra diretiva. Nós temos que... Estamos vivendo a loucura da internet, né? Tudo está muito rápido, muito rápido. Tem uma hora que a gente tem que... Ei, para, respira. O que é que está acontecendo? Vamos reavaliar o nosso comportamento, né? Eu gostei bastante, muito obrigada, Aline, por ter aceitado o convite. Te amo, tu sabe, ó. Forever and ever. Forever, forever. Até a eternidade, não vou falar inglês, porque gaguejei. Então, se alguém quiser falar mais alguma coisa, por favor, abra o microfone. Então, tudo com cara de tipo assim, hã? Ninguém quer falar? Tá ok, então. Nós somos a tropa de elite de Jesus. Somos Aline, mulheres... Tá ouvindo, não? Oi? Estou te ouvindo, Cris. Tá falhando, né?
Ali, obrigada, minha amiga, parando Jesus, assim, ó, teu jeito carinhoso, seu jeito meigo, seu jeito gentil e humilde de falar. Linda, obrigada, viu? Obrigada pela palavra. Tudo. E na música, né, amar como Jesus amou, né, que é isso que a gente precisa ser, mas é difícil, né, mas a gente precisa ter coragem, como você falou no início ali, né, para todo dia tentar ser melhor. Obrigada. Amém, Cris. Obrigada, também te amo. Ok, mais alguém quer falar? Chegou a Miriam, iPhone de Miriam. Seja bem-vinda, Miriam. Ah, consegui! Consegui. Que bom, glória a Deus por isso. Então, mais alguém? Muito obrigado, muito obrigado. Fabi? Fala, guria. Começou a falar e encerrou? Oi, é que tá cortando a minha internet. Não, é que cortou. Eu queria agradecer a Aline, que foi uma palavra mesmo. Como diz a Adri, eu vou com certeza refletir o que eu estou me alimentando mais mesmo, com certeza. Foi uma palavra maravilhosa. Muito obrigada pela vida dela. Muito obrigado mesmo pela palavra de hoje à tarde. Amém, gurias? Que pena que você, Miriam, chegou agora. Miriam, a Aline já falou a palavra maravilhosa, mas eu vou postar no YouTube, aí eu coloco lá para vocês assistirem, tá bom, linda? Obrigada. Eu não sei o que aconteceu. Eu estava acessando, fazendo todo o processo ali, que estava no link e tal, mas não ia. Aí eu tentei, acho que 4 vezes. Na última vez consegui. Mas obrigada, Miriam, por ter vindo. Imagina, Aline. Não, pode me chamar sempre. Sempre que eu puder, eu gostaria de estar participando. Amém. Amém. Só que eu sou meio tansa nessas coisas, sabe? Não é nada, talvez a gente vai aprendendo, a tecnologia a gente vai se adaptando a ela, faz parte. Talvez seja por causa da instabilidade de hoje, né? Tempestade. Pode ser que seja isso, não sei. Então, gurias. Pode ser, né? Pode ser. Tem mais alguém que quer falar alguma coisa? Estão todas refletindo já o que Jesus é? Amém? Oro por isso. Então, amém. Eu vou encerrar. Amém? Nós somos a tropa de elite de Jesus. Nós somos mulheres que entendemos quem somos em Cristo. Nós saímos das trincheiras. Estamos na linha de frente da batalha. O nosso general é Cristo Jesus. Nós somos corajosas, nós temos ousadia. Nós sabemos muito bem o que temos que fazer. Nós não precisamos ficar perguntando e perguntando para Jesus o que tem, porque já sabemos o que temos que fazer. Nós temos relacionamento com Jesus Cristo. Nós temos relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Nós sabemos a nossa identidade. Aleluia! Glória a Deus, essa palavra é sobre cada uma de vocês. E todas vocês que estão assistindo no YouTube também. Louvado seja o Senhor. Amém e amém. Era isso. Eu vou pedir para a Jana... Amém. Obrigada, mulheres, pelo privilégio. E que Deus abençoe imensamente a cada uma, né? Para que a gente realmente seja cada vez mais parecidas com Jesus e que a gente realmente, as pessoas vejam Ele em nós. Né? Acho que é isso que a gente foi chamado para isso, né? Para ser Jesus nesse mundo, né? Amém. Amém. Jana, ora por nós para encerrar, por favor. Paizinho querido, diante de Ti nesse momento, Senhor, eu quero Te agradecer, Senhor. Nós viemos Te agradecer, Senhor, por esse momento, Pai.
por esse momento, Senhor, meu Deus, pela vida da Aline, para ela ter trazido essa palavra, para nos trazer, Senhor, meu Deus, entendimento, Senhor, meu Deus, de quem Tu és, do teu jeito de ser, para que nós venhamos nos parecer cada dia mais contigo, Senhor. Senhor, eu te peço que o Senhor venha, Senhor, meu Deus, de encontro a cada uma, Senhor, meu Deus, na vida de cada uma dessas mulheres que estão nesse grupo agora, Senhor, ouvindo essa palavra, aquelas que ainda vão ouvir através do YouTube, Senhor, que elas venham ser tocadas, Senhor, que cada uma venha ser transformada, Senhor, naquilo que precisa, Senhor, que o Senhor abra os nossos olhos, que haja realmente um efatá sobre as nossas vidas, Senhor, que abra-se tudo aquilo que está fechado sobre as nossas vidas, Senhor, para que nós venhamos, Senhor, nos parecer cada dia mais contigo. Em nome de Jesus, amém. 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 Ai, a Thelma está entrando, querida, mas já está encerrando. Amém, então. Vamos só esperar a Thelma dizer que a gente vai postar no YouTube e vamos encerrar.